Fala, meu amigo, aqui é o Gabriel do Gerenciando Web, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E nesse vídeo a gente vai contratar um VPS aqui na Contable, né? E a gente vai trabalhar com esse VPS nas próximas videoaulas. Quando você fala em quantidade de serviços e recursos disponíveis, a Contable é um dos serviços mais completos. Eles têm desde web hosting, né, que seria simplesmente hospedagem, a VPS, a servidores dedicados, enfim, eles têm uma série de coisas aqui. Claro que cada um com seu preço equivalente, tá legal? Mas o que interessa mesmo, o que a gente vai trabalhar aqui são os VPS, tá bom? Bom, aqui você vai ver que tem muito tipo de VPS diferente, com tamanhos diferentes, com preços diferentes e com uma série de recursos a mais, tá? Eu vou sugerir para você sempre começar com o mais pequeno aqui. Por quê, cara? Porque esse servidor já tem muitos recursos, esse VPS já vai ser muito eficiente e já vai atender a demanda da grande maioria das pessoas. Mas se você quiser começar com esse aqui de 9 euros, com certeza é possível também, você vai ter muito mais recursos. Apenas vou clicar nele aqui para a gente dar uma olhadinha no que nós temos à disposição com esse servidor de 9 euros, né? 6 núcleos de CPU, 16 GB de memória RAM e 400 GB de armazenamento, né? 100% SSD, o que é bem legal já, né? Isso já é bem legal, e é muito barato. Mas como eu falei para você, você pode usar o link aí abaixo do vídeo e vir aqui nesse cara aqui, porque esse servidor já vai ser muito eficiente para você hospedar múltiplos sites, tá? Vou clicar sobre ele e vamos às configurações, né? Nós temos aqui um processador AMD e armazenamento SSD, né? E essas aqui são as especificações, né? 4 núcleos de CPU, 8 GB de memória RAM, 200 GB de armazenamento. Sistema operacional, aí vamos à parte que realmente a gente precisa dar atenção, senão a configuração que a gente vai trabalhar aqui não vai funcionar direito. A gente tem alguns sistemas operacionais à disposição aqui. Para essa configuração que a gente vai utilizar, a gente poderia optar pelo Ubuntu 16, Ubuntu 18, Debian 9, Debian 10, tá? Até tem mais algumas aqui que a gente poderia usar, mas são essas aqui as mais confiáveis. Nesse momento eu vou trabalhar com o Debian 9, porque é o sistema operacional Linux que eu venho utilizando com maior tempo e que eu considero mais eficiente em questão de uso de recursos. Mas já pode ser um bom momento também para começar com o Debian 10. Eu vou fazer mais alguns testes com o Debian 10 e se a gente fizer alguma alteração aqui no sistema operacional, vai ter um comentário sempre abaixo ao vídeo, tá? Mas no meu tempo atual aqui eu vou trabalhar com o Debian 9 ainda. Lembrando, de novo, se for uma recomendação diferente no seu momento que você está assistindo ao vídeo, veja o comentário abaixo do vídeo, tá? Veja alguma alteração, alguma instrução em texto abaixo ao vídeo, tá bom? Aqui abaixo, nessa parte de Windows, obviamente a gente não vai usar, vamos trabalhar com o Debian. Essas configurações adicionais pré-configuradas aqui a gente também não vai usar, vamos manter Debian. Aqui tem um ponto de extrema importância, vai aumentar um pouquinho o custo do servidor, mas vale muito a pena, não é obrigatório, mas é recomendado. Para a gente utilizar data center em Missouri, nos Estados Unidos, que hoje a Contable ela tem data center de servidores na Alemanha, tá? E também em Missouri, nos Estados Unidos. Eu até abri o Google Maps aqui para você ter uma ideia. Bom, eu pelo menos, né, estou aqui no Brasil, tá? Servidor na Alemanha seria aqui em cima, né? Então, quando uma pessoa que está aqui no Brasil, digamos que ela está aqui no Rio de Janeiro, for acessar o meu site, ela vai sair de uma conexão aqui, que precisa chegar até na Alemanha, daí lá o servidor vai responder, e depois disso retorna a conexão até o usuário aqui no RJ, né? Então, assim, isso aqui demanda um tempo de conexão, esse tempo se chama de delay, tecnicamente conhecido como delay. Então, Rio de Janeiro, Alemanha, Alemanha responde, volta para o Rio de Janeiro a conexão. E é complicado a gente usar qualquer tipo de hospedagem de sites, principalmente na Europa. Por quê? Porque a infraestrutura de rede que nós temos ligando Brasil até na Europa é um pouco precária, não são
não é tão robusta a conexão. Vai ter algumas fibras óticas subaquáticas aí que fazem essa ligação, que fazem esse trajeto, e quando tem muito tráfego elas ficam lotadas e esse delay aumenta, então vai demorar mais para o seu site responder que está lá na Alemanha. Isso é uma grande desvantagem, até porque em algumas situações existem rompimentos, existem falhas nessa infraestrutura de rede, e aí o seu site pode ficar offline. Quando eu gravei o primeiro curso, as primeiras videoaulas referentes a Contable em 2016, acho que foi em 2016, eu alertei sobre isso para os alunos e mesmo assim teve gente se queixando comigo que tinha quedas, mas se a gente fazia o acesso direto ao servidor, o servidor estava funcionando. A questão eram as quedas de transmissão, ou quando a gente usava um proxy que partia de outro local, a conexão, o site estava funcionando, o servidor operando. A questão era essa rede aí no meio. Então não é recomendado usar servidores tão distantes do Brasil, tá? Até porque às vezes pode ser necessário fazer um desvio de rota de tráfego. Às vezes você pode precisar partir daqui, a conexão pode precisar partir daqui, vir aqui para os Estados Unidos e aí ser direcionado por uma outra linha, tá? Por um outro tipo de acesso. Então isso é um pouquinho complicado, né? Acaba aumentando demais o delay e a resposta do site. E hoje o público é exigente, as pessoas são exigentes, um site que não responde rápido geralmente é abandonado e aumenta muito a taxa de rejeição. Poderia ter uma rota aqui e para cá, né? Então existem algumas coisas que não é interessante a gente usar servidor na Alemanha. O ideal mesmo seria usar o servidor aqui no centrão do Brasil, cara. Mas se você for olhar os preços de servidores aqui no Brasil, cara, o negócio é muito caro. Arrebenta o nosso bolso e mesmo assim a infraestrutura de máquinas, a qualidade das máquinas, a qualidade dos servidores no Brasil é bastante inferior a dos países mais desenvolvidos. Aí acaba que a própria rede no Brasil é um pouco inferior, né? Então acaba que a gente não é tão viável usar um servidor dentro do Brasil pelo custo e às vezes principalmente pelo custo, né? Então usar servidores nos Estados Unidos é bem indicado, porque aqui nesse trajeto entre Brasil e Estados Unidos a distância é muito menor, né? E existe uma estrutura de rede muito mais rica, muito mais eficiente, tem muito mais fibras, tem muito mais conexões que ligam Brasil e Estados Unidos. Então é muito mais difícil você ter um desvio de rota aí, um delay grande, porque a infraestrutura é boa, que interliga esses, no caso a América do Norte com a América do Sul, tá? A infraestrutura de rede é boa. Então é sempre indicado usar um servidor em Missouri, né? Nesse caso aqui da Contable tem data center em Missouri. Então deve ser usado essa opção de Missouri. Aumenta €1 por causa de custos. Tem uma informação aqui, diz que no caso a parte de custos nos Estados Unidos é maior que na Alemanha, eles cobram isso do cliente, então é €1 a mais, mas marcamos essa opção para que o nosso servidor seja no Missouri, nos Estados Unidos, e não lá na Alemanha, por causa dessa questão de delay. Eu não vou ter pressa nesses vídeos, tá? Eu vou tentar explicar as coisas para você com calma, não de forma corrida, de forma atropelada. Eu vou tentar deixar as coisas o mais claras possível. Se você achar necessário para economizar o seu tempo, você pode acelerar o vídeo e talvez dar um pause e voltar em alguma coisa, né, que você talvez não entenda. E aqui a gente tem uma tabelazinha de preços, que é o total que a gente vai ter de custo ao contratar essa configuração que estamos selecionando. Aqui nós temos uma opção de IP adicional, €3, né? Algumas questões aqui de Managed Server seria, se eu não acredito, se eu não me engano agora, seria um profissional lá da própria Contable fazer a configuração para você, né? Então tem uma questão aqui de Full Monitoring, né? Que custa €9, só que tudo isso aqui acaba se tornando caro no final, né? Acaba se tornando caro, então vamos se manter nos recursos básicos, né? Para não ter esses custos adicionais altos aqui, o que acaba sendo uma grande vantagem para nós. Então aqui as questões de certificado SSL são bem caros, a gente não precisa, porque nós vamos instalar depois o Let's Encrypt, que é um SSL gratuito, tá bom? Essa parte aqui individual de reverse DNS, CPTL, né?
é necessário para algumas coisas. Para nossa configuração que a gente vai executar nesse servidor, não precisa, tá bom? Para essa configuração que a gente vai usar. Mas para talvez alguma questão referente a e-mail, né, e algumas outras coisas, ela pode ser importante. Então você marca e vamos nomear isso aqui de uma maneira intuitiva: server.gerenciandoweb.net. O domínio que eu vou usar aqui nos exemplos das aulas é o gerenciandoweb.net. É um domínio que eu uso justamente com esse objetivo de gravar aulas, um domínio de exemplo. O meu site responde sobre o gerenciandoweb.com.br, tá bom? Então, sempre que você quiser acessar, quiser conteúdos gratuitos, ou conferir os nossos cursos, você pode acessar o gerenciandoweb.com.br e dar uma olhada aqui nos nossos cursos, que a gente tem diversos treinamentos bem avançados, né, à sua disposição. Mas voltando ao exemplo dessa aula, a gente vai trabalhar com o domínio.net, que eu uso ele para fazer exemplos de videoaulas, tá bom? Esse é o meu uso desse domínio. Então vamos chamar ele de server.gerenciandoweb.net. Poderia ser um outro nome, poderia ser VPS e tal, mas enfim, vamos chamar de server aqui, que fica bem intuitivo, ok, tá bom? Nessa parte aqui a gente tem uma questão, né, que a gente pode contratar o servidor por mais tempo, tá? Então nós temos aqui um mês, FII seria taxa. Então aqui teve umas queixas de pessoas que assistiram os nossos vídeos de Contable no passado. A Contable, ela tem os servidores extremamente baratos, mas eles acabam às vezes tendo um custo para coisas que em outros serviços são gratuitos. Então eu vou te chamar a atenção para algumas coisas aqui que não aconteceram comigo, mas foram queixas que eu recebi de alunos em algumas situações, tá bom? Ao que eu entendo aqui, essa parte de setup, eu vou pagar o servidor, seriam $5 para o servidor, né? Com essas opções que a gente, 5 euros, no caso 5,99 € para essas questões que a gente marcou aqui no servidor. E se eu contratá-lo somente para um mês, eu vou ter uma taxa de instalação de 4,99 €. Então eu pago aqui de cara 10 euros, mais ou menos, tá? Para usar esse servidor, né? 11 euros vai dar, se eu não estou enganado. Aqui para 3 meses a taxa de instalação diminui, para 6 meses diminui, para 12 meses, um ano de servidor, não tem taxa de instalação. Então eles cobram essas taxas, que acaba sendo um pagamento que a gente não tem em outros serviços. Como eu falei, tem algumas desvantagens e isso aqui são desvantagens. O que acontece ainda? Eu não tenho certeza sobre isso aqui, porque já faz muito tempo que eu não contrato um servidor aqui na Contable. E por que disso? Tá? Antes que você me pergunte por que você não está usando o Contable pessoalmente, porque a gente acaba indicando muitos clientes para muitas empresas, inclusive DigitalOcean, e a gente em algumas delas ganha crédito por indicar clientes. Então acaba sendo de graça, não vou dizer totalmente de graça, mas a gente acaba conseguindo usar esses créditos para hospedar os nossos projetos. E por que eu pagaria por alguma coisa que eu posso estar usando de graça em outras empresas? DigitalOcean tem um certo crédito lá por causa das indicações de clientes, então não seria estúpido de não usar os serviços deles, já que eu tenho crédito lá, entende? Então vamos só para esclarecer isso. A Contable é excelente. Se eu tivesse que pagar, eu optaria por Contable, com certeza, nesse quesito, né? Agora, disso aqui eu não tenho certeza absoluta como funciona, mas a princípio eu vou tirando as dúvidas e vou te falando também. Ao que entendo, eu vou pagar 5,99 € para o servidor e mais 4,99 € para instalação, né? Para essa configuração inicial do servidor que eles vão disponibilizar para mim. Se eu pegar o servidor por 12 meses, eu não tenho essa taxa, mas eu vou usar aqui essa opção de um mês e vou pagar essa taxa aqui, porque a minha ideia é usar esse servidor por um mês para gravar essas videoaulas. Aí talvez você me pergunte: Gabriel, se você pessoalmente não está usando a Contable, como você sabe que é bom? Porque a gente indicou isso aqui para muitos alunos, tem muitos alunos usando a Contable sob nossa indicação, e a gente recebe constantemente muitos feedbacks positivos
sobre a qualidade dos serviços e também alguns poucos feedbacks negativos em questão desse tipo de taxa. Uma taxa que eu acho um pouco absurdo aqui, mas que você tem que saber, né, que você tem que saber e se prevenir, é que se o seu método de pagamento, se o seu cartão de crédito falhar, na Digital Ocean, Vultr, Linode, você vai receber uma notificação para trocar o seu meio de pagamento, né? A Contable, até onde aconteceu com muitos alunos, eles simplesmente cancelaram o servidor, né? Desligaram o servidor, e quando você, de imediato falhou o meio de pagamento, o servidor foi desligado, sem muita notificação, sem nada. Aí quando você vai lá e troca o meio de pagamento, eles ainda cobram uma taxa adicional para religar o servidor, tá? Então, algumas coisas assim eu considero isso absurdo, mas é a forma que eles trabalham e a gente não tem muito o que fazer sobre isso. Então, todas essas questões que você pode prevenir para, por exemplo, ter um método de pagamento sempre funcional e sempre ativo aqui, para não ter essa surpresa de ter o seu servidor desligado do nada e seus servidores, os seus sites pararem de responder e você ainda ter que pagar uma taxa para reativação. Então tome esse cuidado. Assim, não aconteceu comigo pessoalmente, e eu recebi umas 2 queixas de alunos, 2 ou 3 nesses 4, 5 anos, que me informaram sobre isso. Então, não sei se já aconteceu com mais gente, ou se tem algum parênteses aí no meio de alguma coisa que possa ter acontecido, que eu não sei, tá? Mas a informação que eu tenho é que se você não pagar corretamente a mensalidade aqui, eles desligam o servidor de imediato, e para reativar o servidor eles cobram uma taxa. Não sei quanto que é essa taxa, mas alguns alunos me falaram sobre isso. Então vou te deixar o alerta aqui já, tá bom? Eu vou contratar isso aqui. A princípio eu estou esperando que isso aqui me custe 11 euros. Eu vou clicar aqui em Order Now. Vamos ver se realmente é isso. Agora, né, vamos aos dados de pagamento. E essas partes aqui que a gente precisa configurar, que são dados pessoais. Obviamente, esses dados pessoais eu não vou compartilhar com você, mas eu quero ser tratado como senhor, como senhora ou sem gênero, né? No meu caso, senhor. Nome, sobrenome, né? Street number, que seria, vamos traduzir isso aqui só para ter certeza, rua e não, rua, endereço, né? CEP, cidade, país, número de telefone com país, código de área, e-mail e repetir e-mail, nada fora do esperado, tá? Assim, cuidado ao preencher esses campos com o tradutor ativo. Às vezes o tradutor bagunça as coisas e às vezes ele impede de você conseguir clicar nesse botão de submit, tá bom? Então eu vou preencher isso aqui. Aqui no caso do código do número do telefone, ele tem que ser no seguinte formato: mais 55, que é o código do país, aí o seu código de área, né, e o seu número de telefone, tá? E-mail, né? Aqui o e-mail do PayPal, que eles vão fazer a cobrança, tá? Eles vão cobrar por PayPal, SKIR e transferência bancária. Na nossa situação, né, na nossa situação, a melhor opção é PayPal mesmo, né? Então vai o seu e-mail de PayPal aí, tá? Precisa conta PayPal. Hoje, para quem trabalha com internet e ainda não usa PayPal, seria uma boa começar a usar, tá? Tem muitos vídeos aí no YouTube que ensinam a trabalhar com PayPal. Se você tiver alguma dificuldade, dá uma olhada aí no YouTube, tá? Com certeza você vai achar com facilidade conteúdo sobre isso. Só vou traduzir, só para dar uma lida nesse texto e te passar alguma informação. Aqui está informando, tá, que o primeiro pagamento é manual e aí eles vão, a partir da próxima mensalidade, ou próxima renovação do plano que você contratou, será feita de forma automática na sua conta PayPal, tá? E que você tem o direito de cancelar esse pagamento automático no momento que você quiser, tá bom? Então é isso aqui que você está concordando, que eles possam debitar automaticamente da sua conta PayPal cadastrada. Aqui embaixo, né,
a gente precisa obrigatoriamente marcar que a gente está de conformidade com o contrato de política de privacidade, né? Não tem muita opção, senão a gente não faz. E aqui essa opção seria opcional, se você quer receber informações, novidades da Contable ou não. Eu pessoalmente, de serviços que eu utilizo, principalmente serviços pagos que a gente tem uma confiabilidade maior, que não vamos receber spam, é bom que a gente marque essas opções para receber, para ser informado sobre qualquer novidade que eles têm. Às vezes a gente tem alguns benefícios legais, alguns benefícios interessantes, né, de receber, ser notificado sobre novidades. Então eu uso isso, tá? Agora, deixa eu ver o que nós temos de opções aqui. A gente pode fazer uma requisição personalizada, que eu acho que não tem necessidade disso, tá? Submit e verificar ordem. Vamos clicar aqui e vamos para o próximo passo, né? Vamos lá. É o que eu falei, é os nossos custos que nós vamos ter. VPS, SSD, né? Com a taxa de instalação, né? Renovação mensal é o preço aqui, ó, de 10 euros, tá? E aqui a location, o lugar do servidor no Messura, eles têm uma taxa de $1, tá? Então esse aqui seria a renovação mensal. O que eu vou pagar agora é isso aqui, é esses 11 euros, como eu mencionei com você, tá? E aqui a gente tem a informação do que vai ser cobrado depois de um mês. Então a nossa taxa de renovação vai ser os 4,99 desse servidor, mais 1 euro pelo servidor estar nos Estados Unidos. Então meu pagamento inicial aqui vai ser de 11 euros e a renovação vai ser de 6 euros, tá? Voucher Code, né? Isso aqui seria código de desconto. Sempre que eu conseguir, eu vou embutir algum código de desconto. Se eu conseguir com a Contable, afinal a gente já indicou muitos clientes para eles, eu vou embutir no link que está abaixo do vídeo para você acessar. E se eu conseguir um código de desconto diferenciado, de alguma maneira, que seja um código para ser digitado, você também sempre vai tê-lo abaixo do vídeo. Então você entra com esse código de desconto nesse campo aqui, tá bom? Então aqui as minhas informações pessoais, método de pagamento PayPal, né, que foi o que eu selecionei. E aqui embaixo mais algumas questões de termos, que talvez seria interessante você ler esses termos, mas é costume do brasileiro, a gente nunca lê esses termos, né? Eu também dificilmente vou ler esses termos, mas é bom você traduzir isso e dar uma conferida nos termos, tá? Poderá revogá-lo no prazo de 14 dias sem apresentar os motivos. Então, direito de revogação para consumidores. Parece que eu posso, dentro de 14 dias, pedir estorno dessa compra sem precisar falar de motivos, né? Então é legal isso. Eu posso testar aí, pagar essa primeira renovação de 10, 11 euros que vai custar para mim aqui. E se eu não gostar do serviço, dentro de 14 dias eu posso pedir o cancelamento e a revogação, né? Então, no meu caso aqui, eu provavelmente não vou fazer isso, mas eu poderia, tá? Então, caso você queira testar os serviços e de alguma maneira não te agradar, então dentro desses 14 dias, a princípio, supostamente, lendo os termos aqui de revogação, dentro de 14 dias você pode pedir o estorno, tá? E eu vou clicar aqui em Place Order, né? Aqui eu vou pagar a minha compra aqui na Contable, que custou 11 euros para um servidor de 8 GB de memória RAM. Aqui eu fui direcionado para minha conta PayPal, né? Eu preciso autorizar os cookies, eu me transferiu para o idioma alemão, no caso que é o idioma da Contable. Eu vou entrar com o meu endereço aqui, meu e-mail do PayPal. Colar minha senha aqui do PayPal e vamos fazer o pagamento. Vamos ver quanto que isso vai dar em reais no meu tempo atual. Claro que vai ter taxas, vai ter algumas coisas aí que infelizmente sempre tem, tá? Mas aqui eu vou pagar 14 centavos
de real tá valendo um real tá valendo 14 centavos de euro. Então aqui o meu pagamento vai ser de 11 euros e a conversão atual é que um real vale 14,6 centavos de euro. É um cálculo rápido de cabeça aqui, tá? Um cálculo rápido de cabeça. Eu acredito que vai me custar em torno de uns 80 reais isso aqui, tá? Com feeds, com taxas, vai me custar em torno de 80 reais, se eu não estou enganado. Vamos concordar e continuar, tá? Finalizando, PayPal, pagamento, e a partir daqui a gente já vai provavelmente ter o acesso, vamos receber os dados de acesso, né? Agora existe um pequeno delay aqui, que eu acredito que a ativação do servidor aqui na Contable é feito manualmente, por isso que eles têm aquela taxa de 4 euros, 5 euros para isso, né? Check order status, né? Vai ter um tempo, né? Aqui foi o meu dia de pagamento, né? E server, deixa eu ver aqui, vamos só traduzir isso aqui. Tempo previsto a partir espaço 3 horas 48. Na maioria dos casos podemos providenciar seu pedido em tempo muito menor. Em casos raros pode demorar mais, mas ao que eu entendi aqui, eles falam que em média de 3 horas a gente vai receber os dados de acesso ao servidor e os dados de acesso à conta Contable, tá? E que pode, em alguns poucos casos, demorar até 48 horas para a gente receber todos os dados aqui do servidor. Cara, isso aqui é muito chato. Esse tipo de processo aqui, isso aqui é uma coisa muito chata, tá? Porque outros serviços, outros concorrentes, DigitalOcean, Vultr, Linode, que você também encontra os vídeos, os links para acessar aí abaixo, a coisa é tudo imediata, a coisa rola, a coisa flui. Aqui a coisa é mais manual, é mais arcaica, é como eu comentei com você. Em praticamente tudo a Contable tem desvantagens, tá? Nessas questões aqui de burocracia com conta, com esses períodos de duração, com essas taxinhas, isso tudo não existe em serviços de cloud maior, em VPS, em cloud de DigitalOcean, Vultr, Linode, as coisas fluem, as coisas são imediatas, você clicou, pá, e bola, tá tudo feito. Aqui as coisas são meio manuais e meio arcaicas. A grande vantagem da Contable, tá? A grande vantagem da Contable é o preço diferenciado nos servidores. É muito mais barato, tá? Cara, não tem comparação de preço, mas em recursos em geral, em recursos disponíveis para nós, e isso aqui, essas taxas extras, essas coisas aqui, isso aqui é muito chato. Isso é muito chato de lidar. Então, mais para frente, se você tiver necessidade disso, comenta aí abaixo, eu faço alguns outros vídeos com mais comparativos, mas eu vou tentar trazer para você todas as opiniões aqui de forma dinâmica, de forma franca, conforme vão aparecendo para mim, tá? Então, isso aqui já não existe em DigitalOcean, Vultr, Linode. Esse prazo aqui de 3 horas ou até 48 horas, isso aqui é muito chato, cara. Isso, quando você contrata um servidor, você quer ter ele na mão na hora. No DigitalOcean, em questão de... Você tem uma conta na DigitalOcean, em questão de 1 minuto, você sobe um servidor novo lá, né? Aqui é tudo muito chato, tá? E depois, essas taxas, se você, por exemplo... Aqui já me cobraram 5 euros para disponibilizar o servidor, né? Isso não existe no DigitalOcean. Lá a flexibilidade para você criar, destruir um servidor é imensa. Aqui tudo você depende de suporte, de tempo, e isso se torna um inconveniente em muitas situações. Mas, como eu falei, é muito viável, né? É muito viável pelo preço dos servidores. Ainda mais agora que a Contable disponibiliza servidores aqui também nos Estados Unidos. Isso também é um diferencial, né, que nós temos hoje, que nós não tínhamos lá em 2016, quando eu gravei o primeiro curso sobre Contable. Bom, para esse vídeo é só. Agora eu preciso realmente aguardar até receber todos esses dados desse acesso à minha conta e ao servidor, para aí finalmente poder dar continuidade ao nosso treinamento. Então, segue aí abaixo os links e aguardo para você no próximo vídeo.